Aleluia. Boa noite, povo de Deus. É muito bom estarmos na presença desse Deus maravilhoso. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar para que Deus possa continuar nos abençoando nessa noite. Que realmente Ele venha falar conosco. Nós já adoramos Ele com hinos e com cânticos. Agora é o momento dele falar conosco. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos por essa rica oportunidade. Estamos reunidos aqui na tua presença, Deus. Já te louvamos com hinos e com cânticos. Neste momento, Senhor, nós vamos te pedir que o Senhor continue fluindo deste altar, alcançando o coração, a vida de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. Não só deles, mas também dos familiares deles, Senhor. Para a honra e para a glória do teu santo nome, é o que nós te pedimos isso, Senhor. E certos da vitória, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar? Aleluia, Jesus. Irmãos, hoje é um dia especial, o qual o Senhor preparou para nós. Nós já louvamos Ele com hinos e com cânticos. Agora é o momento da palavra. É o momento que ela vem realmente nos lavar, nos libertar, nos purificar, nos santificar. Nós precisamos dessa palavra para que possamos viver uma vida cheia de graça, de paz e de abundância nessa terra. Não uma vida de luta ou ficar sobrevivendo em meio a essa geração, mas sim vivendo a glória de Deus nessa terra. Amém? Então nós vamos declarar, hoje é um culto de libertação. Nós vamos aprender um pouco sobre o que é libertação. Libertação não é só um ato de fazer uma oração e tudo se resolve. Não é só isso. Isso faz parte da libertação também. Então nós vamos declarar todos juntos assim, olha, Jesus me liberta. Amém? Então vamos lá. Jesus me liberta. Amém. Toma posse disso aí. Então vamos lá. A palavra de Deus fala assim, ó. Jesus liberta e dá vida em abundância. Eu não quero ser só liberto. Eu também quero ter a vida em abundância. Porque não adianta eu ser liberto de alguma coisa, mas viver preso em outra. Viver uma vida de escassez. Uma vida de desgraça. E essa palavra desgraça, apesar de ser muito feia, mas o significado dela é o quê? Desprovido da graça de Deus. Ou seja, estar fora da presença, fora da visão de Deus. Então nós não podemos viver uma vida dessa forma. Então quando a palavra de Deus vem falar aqui, Ele nos liberta e nos dá vida em abundância. Então nós não vamos sobreviver nesse mundo, ou viver aquele ditado que as pessoas falam lá fora. Eu estou matando um leão por dia para sobreviver. Não, irmão. As bênçãos do Senhor é que correm atrás de nós. E a palavra de Deus fala assim em João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Então, se Jesus nos liberta, verdadeiramente nós somos livres. E é livres de todas as coisas. Irmãos, não é só das dívidas, não é só do nosso temperamento, não é só coisa das obras da carne, mas são de todas as coisas. Eu vou falar um pouco dessas coisas que estão ligadas com as obras da carne também. Culto de libertação é um momento onde a igreja proclama o poder de Jesus Cristo, que é maior do que qualquer cadeia espiritual, emocional ou física. Ou seja, nas três áreas, espiritual, emocional ou física. Então, quando nós declaramos, Jesus me liberta, o que eu estou dizendo? Eu sou livre em Cristo. O mal não pode me pegar, seja na área espiritual, seja na área emocional ou na física. Tem coisas que realmente é da vida. A gente pode ter uma lesão, sofrer uma lesão. Isso é natural, a gente sabe disso. A idade vai chegando, a saúde também já não é a mesma, isso também é normal. Mas viver doente, viver gastando dinheiro com remédio na farmácia, isso é uma prisão. Nós precisamos ser livres disso. Isso não pode acontecer na nossa vida durante a vida inteira. Um período, tudo bem, é normal e aceitável. Mas não viver preso nisso. E fala assim, ó, muitas pessoas vivem presas a vícios, traumas, pecados ocultos, opressões espirituais. Então nós precisamos fazer uma reflexão. Algum desses itens aqui há na nossa vida ainda?
Vícios. Irmãos, vícios pode ser qualquer tipo de vício. Não é só das coisas que nós julgamos ser errado. Até aquela que nós falamos assim, não tem nada a ver. Porque ficou banalizada essa palavra nada a ver. Então, para justificar o nosso pecado, nós falamos, não, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver até quando? Até quando o preço chegar? Até quando você vê que está acorrentado e já não consegue louvar ao Senhor? Já não consegue ter comunhão? Já não consegue louvar ao Senhor com o coração puro? Porque você está aqui, mas a sua mente não está? A sua mente está aqui, você abriu um guarda-chuva de aço e essa palavra que está vindo é só para o irmão que está do seu lado? Ou para aquele irmão que não pode estar aqui hoje, porque está trabalhando ou viajando? Não, essa palavra é para nós. Ela passa primeiro por mim, ela é para mim primeiro. Então o Senhor vem me ajustar, vem me libertar, vem me transformar para que eu possa entregar isso para vocês também. Então eu quero que você faça uma reflexão nessa noite. Há algum trauma na sua vida de infância? Porque teve muitas pessoas que sofreram na sua infância e ficou-se o trauma. Foram judiados, menosprezados, largados de qualquer jeito. Foram proferidas palavras sobre a vida das pessoas de maldição. E as pessoas não sabiam disso. Nem os pais, nem os avós. Mas falavam, esse menino é uma peste. E isso é uma maldição. O que é uma peste? Peste é praga. Isso não vem de Deus, não vem do amor de Deus, não é fruto do Espírito Santo. E praga, o que acontece? Vai danificar outra coisa. Repare uma árvore bonita. Se ela prega uma árvore, chamado erva daninha, que vai embraçando os seus galhos, ela mata a árvore. Ela suga da árvore. Então nós precisamos ser pessoas, como fala que o Senhor é o agricultor, e Ele vem nos podar todos os dias. Irmão, não se preocupe se o Senhor está te podando de uma coisa ou de outra, que isso é para o seu bem, isso é para o nosso bem. Ele faz isso comigo todos os dias. Ele vem arrancando o que não é bom para que nasça algo bom, para que flua algo bom de mim. E isso precisa acontecer com você também. Então, esses traumas do passado. Eu nasci numa família e os meus pais separaram, eu sofri muito. Irmão, isso ficou no passado. Não tem como mudar isso. O Senhor já perdoou, já transformou, já restaurou a sua vida. Então, prossiga. Vai embora com o Senhor. Segundo ponto, pecados ocultos que só você sabe. Quando você está sozinho em casa, no seu quarto, nos seus pensamentos, o que você pensa das pessoas, o que você fala das pessoas, qual é a intenção real do seu coração. Se você precisa confessar para o Senhor para você ser liberto, ter uma vida totalmente transformada. Irmãos, e qual que é o sinal disso? Olhe para as pessoas que você convive, que você tem vivido. Olhe o semblante. Nós aprendemos semana passada sobre Abel e Caim. É simples, uma pessoa que não está no Senhor, o seu semblante vai estar caído. Não é que ele vai cair, ele vai permanecer caído. Você repara que tem irmãos que chegam aqui, paz do Senhor, e te abraçam, e tem irmãos que nem na sua cara olham direito. O problema está em quem? Olha o semblante da pessoa. Irmão, se vocês não leram, leiam. Tem um livro que chama assim, ele é de psicologia. Fala, o corpo fala. Então a expressão corporal da pessoa, você consegue detectar o que ela está sentindo, está passando, ou até mesmo pensando. O movimento que ela faz, a forma que ela vai articular, para que lado que ela está olhando, se ela está criando ou se ela está buscando um pensamento. Então nós precisamos ser o quê? Pessoas libertas no Senhor dos pecados ocultos. Nós precisamos declarar, Senhor, eu rejeito todo o pecado oculto, porque eu sei que o Senhor sonda da minha mente e o meu coração, e isso está fazendo que o meu semblante caia. Que eu viva com o semblante caído. E isso vai gerar algo no meu coração, isso pode crescer a um tamanho que eu não vou dominar esse monstro que eu estou criando. E isso eu posso matar o meu irmão, ou até mesmo me matar. Espiritualmente falando, amém, irmãos? Opressões espirituais. O que é isso, irmãos? Quando as pessoas começam a dizer assim, estou cansado, já não aguento mais essa obra, não aguento mais fazer as coisas de Deus.
Isso é um alerta que o Espírito Santo está te dando. Você está sofrendo o quê? Uma opressão espiritual. Você está oprimido. Você já não consegue gritar um aleluia, um glória a Deus. Por quê? Você está se sentindo tão sujo, está julgando tanto as pessoas dentro de você, que o que está fluindo é algo sujo. E quando você fala aleluia, glória a Deus, você quer glorificar a Deus, mas o seu louvor é rejeitado como a sua pessoa também. Então o Senhor te chama para ter vida e vida em abundância. Vida em abundância, irmãos, é não só a nossa oferta, mas é todo o nosso ser. O Senhor não quer uma parte só nossa, Ele quer nós por inteiros. Assim como Ele nos liberta e dá vida e vida em abundância, Ele também quer tudo de nós. Aleluia! O outro aspecto. Mas Jesus veio para destruir as obras do diabo. Ou seja, esse sentimento, essas cadeias, essas correntes que eu acabei de dizer, são nada mais do que obras do diabo. E o Senhor Jesus veio para quebrá-las. E isso está registrado em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Vamos ver o que fala lá. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Fala assim, ó. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Amém? Então olha só, vou repetir o versículo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo. Então é hora de parar. Eu não posso viver no pecado. Irmão, pecar na nossa vida é um acidente. Mas viver no pecado vai nos tornar o quê? Prisioneiros do diabo, escravos do diabo. E nós só vamos sentir isso talvez na segunda, terceira ou quarta geração. Assim como nós vimos com Maleque, que começou a ter 2 esposas, começou a criar instrumento cortante, porque já não tinha segurança, instrumentos para fazer festa, porque já não tinha alegria, e quando se viu já era um povo totalmente desprovido da presença de Deus, da sabedoria de Deus, do amor de Deus. Então nós não podemos lidar com o diabo como se ele fosse qualquer coisa. Ele é um ser que tem muita força. Ele é um ser que ele anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Então não seja o elo fraco da igreja. Não seja a ovelha que anda desgarrada. Não seja a ovelha que deixa de congregar. Não seja a ovelha que deixa de ter comunhão com os irmãos. Não deixa de ser a ovelha que lê a palavra de Deus, que ora, que jejua, que se entrega para o Senhor, que está disponível ao Senhor, a servir ao Senhor, a somar para as coisas do Senhor. Não permita que a inveja invada o seu coração. Não se sinta como dono da igreja, porque o dono é Jesus. Só sirva, só se entrega ao Senhor. Amém? A verdadeira libertação não é só externa, mas acontece dentro do coração. Então, semana passada nós falamos sobre o sentimento. Qual sentimento está no seu coração, irmãos? Resumindo, o que é o nosso coração? Mente, vontade e emoção. Como está a sua mente? Como são as suas emoções? Como está a sua vontade? Irmão, quantas vezes nós ouvimos as pessoas falar assim: estou com vontade de parar, de desistir. Não estou falando de igreja, não. Estou falando da vida, do trabalho que tem lá fora, dos relacionamentos que tem lá fora. Até mesmo no casamento. Nós atendemos pessoas todos os dias. E as pessoas falam: já não aguento mais, não quero esse tipo de vida. Mas é porque não ora, não lê a palavra de Deus e não jejua. Não precisa responder para mim, responda para você mesmo. Quantas pessoas nesses últimos 3 dias oraram, jejuaram e leram a Bíblia? Só pensa aí para você ver. Onde você realmente está? Se você orou, quantas vezes você orou? E se você jejuou, quantas vezes jejuou?
Será que Deus é injusto pelas lutas que você tem passado, pelas dificuldades? Você tem pedido para entrar nessas lutas. Você tem escutado a palavra de Deus, mas não tem ouvido a palavra de Deus. Isso tem uma grande diferença. Você precisa voltar para o Senhor hoje, para que realmente você seja verdadeiramente liberto no Senhor. Irmãos, com o Senhor não tem meio termo. Ou nós somos libertos ou não somos. O Senhor não está preocupado com o seu achismo ou com o meu achismo. Ele está preocupado com a palavra que Ele decretou sobre a nossa vida. É só você olhar, irmão, nós vamos fazer 10 anos de ministério. Olha quantas pessoas passaram aqui e já não estão mais aqui. Isso não nos alegra. Alguns estão em outro ministério e glória a Deus e que permaneçam lá, cheio de graça do Senhor. Outros, infelizmente, estão no mundo, de mal a pior. Que o Senhor tenha misericórdia e resgate eles. Oramos pela vida de todos. Não abrimos mão de nenhum. Mas isso aqui precisa acontecer verdadeiramente, não é só externa, mas acontece dentro do coração. Minha mente, eu preciso trabalhar minha mente. Mente é campo de batalha, irmão. Toda hora o diabo sopra, ó, no seu ouvido aí, ó. Fulano falou isso de você. Se a pessoa está falando isso com você, qual que é o propósito? É de pegar e colocar na frente da outra pessoa e falar, não, você falou, fala com ela. Alguém faz isso com você? Será que é verdade que a pessoa falou? Será que é verdade que a pessoa está pensando de você o que você acha que ela está pensando? Ou você está dando um passo além? Está querendo se colocar no lugar de Deus, adivinhar o que as pessoas estão pensando? Volto a repetir, irmão, nós não somos o centro do mundo. Nós somos servos do Senhor. Nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo para quê? Para herdarmos o reino, para viver e reinar com o Senhor a eternidade. Amém? Só Jesus liberta verdadeiramente, irmãos. Não há outro caminho. Não tem pastor que liberta, não tem obreiro, não tem irmã, não tem ciclo de oração, não. É só Jesus. É lógico que ele usa os pastores, o ciclo de oração, as irmãs heroínas da fé, os diáconos, diaconisas, os irmãos são sentados no banco. Ele usa cada um de nós, mas quem liberta é Jesus. Amém? Então não permita que nada e ninguém venha ocupar esse lugar ou tentar ocupar esse lugar. Principalmente em sua mente. Eu quero falar algo com vocês que é difícil de falar e duro de ouvir. Pega aí. Pega essa palavra e guarda no seu coração, irmãos. Isso aqui é libertador. Quando você sofreu uma decepção na igreja, ou com alguém da igreja, não se assuste não, porque o errado é você de não ter esperado isso. Já se espera ser o quê? Magoado, ferido. Porque lidar com ovelha é assim. Ovelha pisa no pé do pastor, morde na canela, você tem que colocar no colo, cheira mal. Então, errado é quando você espera algo de uma pessoa ou de pessoas que não pode te retribuir. Só Jesus pode fazer isso. Se você escolher qualquer pessoa e colocar num pedestal e esperar isso, o Senhor vai permitir que ela te frustre. Mais cedo ou mais tarde. Todos nós já passamos por uma experiência dessa, sim ou não? Sim ou não? E ainda assim, sentimos magoados. Porque falta libertação, irmãos. O Senhor nos liberta literalmente. Amém? João 8,32 fala assim, ó, e conhecereis a verdade vos libertará. E quando fala assim, conhecereis a verdade, o Senhor fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você está conhecendo Jesus realmente? Você conhece Jesus? Você tem comunhão com esse Jesus? Você só tem ouvido falar dele, as histórias dele, os milagres que ele fez, as pessoas que ele escolheu, as pessoas que ele curou, as pessoas que ele libertou. Ou realmente você tem um relacionamento com ele, de chegar e abrir o seu coração como Davi fazia. Ah, Senhor, eu pequei sobre os céus e a terra, me perdoa. Ou você fica como Saul, achando que está no trono, mas a presença de Deus já saiu da sua vida há muito tempo. Você já perdeu a autoridade que você tinha.
Porque você quebrou os princípios de Deus. Então, quando quebra-se os princípios, perde-se a autoridade. E a autoridade que eu falo não é só na igreja, não, é no seu trabalho, é na rua, é com os irmãos. Sua palavra já não tem mais peso. Porque você quebrou os princípios. E agora precisa ser restaurado, precisa ser transformado. Então precisamos conhecer Jesus. E aí, verdadeiramente, Ele vai nos libertar. Sem conhecer Jesus, não tem como ser liberto. Irmão, nós temos muitos admiradores de Jesus no mundo inteiro. Se você sair daqui agora fazendo uma pesquisa, você acredita em Cristo? Acredito. Você gosta dele? Gosto. Ele é filho de Deus? É. Jesus é a melhor pessoa que tem no mundo, mas não serve a Jesus. Não quer Jesus. Com as suas atitudes, ainda que de forma inconsciente, estão rejeitando Jesus. Estão deixando Jesus para trás, para viver uma vida, para ganhar o mundo inteiro, para satisfazer os seus prazeres momentâneos, receber uma recompensa momentânea. Para perder o quê? A vida eterna. Então nós não podemos ser desses. Amém? Muitos procuram soluções em remédios, religiões, filosofias. Mas a verdadeira libertação está em Cristo. Amém, irmãos? Não estou dizendo que você não pode tomar um remédio. Você gripou, foi lá no médico, receitou, toma um remédio. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando de ser dependente. Jogar sua esperança nisso. Ah, isso que vai me salvar. É igual aquelas pessoas. Estou com dor de cabeça. Aí toma uma dipirona de 1 miligrama. Ou passou hora para mim. Você ora, ó, sumiu a dor de cabeça. Não foi Jesus, foi a dipirona. Precisamos ser uma fé inteligente. O remédio, se o médico receitou, é necessário cuidar do nosso corpo. O médico é uma autoridade constituída por Deus. É uma autoridade sanitária. Então, se ele receitou, cumpra o que está escrito lá. Mas não se torne dependente daquilo. Amém? Religiões. Irmão, nós temos mais de 6.000 religiões. Estou falando igreja evangélica, não. Igreja evangélica tem muito mais. Estou falando de mais de 6.000 religiões. E cada dia as pessoas têm buscado. E você conversa com as pessoas lá fora e fala assim: todos os caminhos levam a Deus. Isso é verdade ou mentira? Porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, uma pessoa que está vivendo dessa forma, achando que todos os caminhos levam ao Senhor, ela está servindo a quem? Ainda que de forma inconsciente. Cuidado com o que você está ouvindo dessa pessoa. Irmão, tem pessoas que saem aqui da presença de Deus e vai caçar outras religiões que adoram demônios, que mexem com o ocultismo. E tem irmão que está lá cheirando ele. Ouvindo, ó, emprestando o seu ouvido, o seu ombro, e está lançando um monte de maldição na vida dos irmãos, e o irmão não está pegando. Por falta de quê? De conhecimento, de sabedoria, de santidade. Por quê? Aquele maldito que está lá, ele quer falar o que você quer ouvir. É o que agrada o seu ego, é o que infla o seu ego. Ele não quer te confrontar com o evangelho para você arrepender. Ele quer falar o que você quer ouvir e permanecer caído. Permanecer em uma situação de desgraça, uma pior após a outra. Então está na hora de tomar uma decisão. Rompa com o inimigo. Outro aspecto que eu notei aqui. Filosofias. Irmãos, quantas palavras bonitas nós ouvimos. As pessoas falam de uma forma tão doce. Mas na hora que chega no estômago, é tão doce que torna fel. Dói de ouvir. Sai fora dessas pessoas. Mas a verdadeira liberdade está em Cristo. Irmãos, o Senhor disse assim, ó, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Senhor não falou assim, ó, você vai ter uma vida fácil nessa terra, eu vou te dar tudo que você quer. Ei, não, o Senhor falou que é para você negar você mesmo. Eu preciso negar a mim mesmo, ir para a cruz. E seguir o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É assim que é para nós vivermos.
Não é essa vidinha, esse evangelho adocicado que andam pregando por aí não, irmãos. Olha esse evangelho adocicado que fez nessa última década. Os homens que eram referência de Deus, a maioria são caídos. São casados de novo com outro, terceiro casamento, quarto casamento. Pode pesquisar o que eu estou falando com vocês, porque eu pesquisei para falar isso aqui. Homens que eram referência para nós, já deixou de ser há muito tempo, porque quebrou o princípio, perdeu a autoridade. E vai lá, aquele negócio que é chamado de igreja, está lotado, abarroado, por quê? Dá que Deus vai te dar 100 vezes mais. Mentira! Nós acabamos de ler, quem permanece na mentira é o quê? Está servindo ao diabo. Mas as pessoas têm medo de falar a verdade, porque é o mundo cheio de política. Nós estamos sendo privados de falar a verdade, mas eu jamais vou deixar de pregar o evangelho. Puro e verdadeiro. Se for para falar o que vocês querem ouvir, eu vou sentar no banco. Deus levantou-os e chamou cada um de vocês para fazer a diferença. Pastor, mas você é cheio de defeito. Glória a Deus, irmão. Eu estou cheio de defeito. E se falar do meu defeito para você, depois do culto me procura, que tem alguns que eles não contaram que você não sabe. Tem muito mais. Eu sou pior do que eles falou. Mas Jesus é muito melhor do que eu. E Ele tem poder para me transformar. Por isso que eu não desisto. Por isso que eu não paro. Por isso que eu não abro mão. Então pega isso como exemplo para a sua vida, irmão. Olha de onde Deus nos tirou. Olha o que Deus fez na nossa vida. Olha o que Ele está fazendo e olha o que Ele ainda vai fazer. Então não se preocupe com o que as pessoas falam ou pensam de você, porque isso não muda. Preocupe estar vivendo com Cristo e ser liberto por Ele. Amém? O diabo tenta prender as pessoas, mas o sangue de Jesus quebra todo o jugo. Aleluia! Vamos ver, está lá em Isaías 10. 10, 27. Fala assim, Assim, naquele dia, a carga será removida dos seus ombros, e o seu jugo de sobre o teu pescoço. O próprio jugo se despedaçará com corruptura de tua força. Ou seja, a força que há em você vai destruir todo o jugo. Você vai ser liberto. Você não vai aceitar que ninguém coloque nada sobre você. Porque você é servo de Deus, irmãos. Nós estamos aqui, nós usamos uma terminologia, todos nós somos voluntários. Isso é uma forma carinhosa de chamar assim, todos nós somos escravos de Cristo. E isso é um grande privilégio. Essa é a maior posição que nós podemos alcançar nessa terra. Sermos servos de Cristo. Amém? Então ganhe isso aí, ganhe isso como realidade na sua vida. Não há corrente tão pesada que Jesus não quebre. Ou seja, não há problema que Jesus não resolva. Não há situação difícil que Jesus não mude. Não há pessoa difícil que Deus não transforme. É só se colocar na brecha. Irmão, nós já fazemos aqui, você já fez campanha de ser provocador de milagre, vaso de honra, filho do Altíssimo. Já fez campanha da aliança com Deus. Sim ou não? Você não perdeu isso não, está tudo dentro de você. É só você falar assim, Deus, ativa os dons que há em mim. Deus deu dons para todos nós. Então nós precisamos exercitar esses dons. Precisamos permitir que Deus continue falando através de nós. É necessário romper com o pecado. Irmãos, nós precisamos declarar com a nossa voz, Deus, eu não aceito o pecado na minha vida. E em nome de Jesus eu repreendo toda obra maligna, tudo que é do diabo eu rejeito, tudo que é pecado eu rejeito, ainda que gere um prazer momentâneo em mim. Nós precisamos falar isso. Falar, diabo, eu te rejeito, eu não quero nada seu. Pode andar e derrodar para lá, aqui não. Romanos 6, 23 fala assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a religião sempre falou conosco assim, o preço do pecado é a morte. Ponto. Para te pegar no medo. Mas Jesus vai um pouco além. Ele continua dizendo assim, olha, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por que as pessoas não falam o versículo inteiro?
Porque não conhece a palavra de Deus, não conhece a vontade de Deus, não tem intimidade com Deus, não busca Deus. Aí quando fala, o preço do pecado é a morte. Aí você fala, eu pequei, vou morrer espiritualmente. Não, irmãos, tem mais. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É dom, é de graça. E é de Deus. Começa a pensar, ler a palavra de Deus como realmente ela é. As pessoas que têm feito o curso de teologia aí, conversa com eles. Como que eles têm aprendido a palavra de Deus, como que a visão deles tem sido ampliada. Fala, não, eu nunca ouvi isso. Onde que estava isso? Estão num relacionamento amoroso com Jesus. Estão apaixonados pela palavra de Deus. Apaixonados com a presença de Deus. Estão tomando nojo do pecado. Porque estão conhecendo o que é viver Cristo. E olha que está no comecinho do curso. No meado, esses irmãos vão estar voando no Senhor. Amém? O pecado abre brecha para a escravidão espiritual. Irmãos, então o problema do pecado, primeiro é desagradar a Deus. Segundo, que ele vai abrir uma brecha. Você imagina uma casa de telha que tem uma brecha. Choveu, vai molhar tudo. Você vai perder todas as coisas. E aqui está falando espiritual. O que nós conhecemos de mundo espiritual, irmãos? O que você conhece de mundo espiritual? Pergunte para você mesmo. O que eu conheço de mundo espiritual? Você conhece um pouco do poder de Deus, da manifestação do poder de Deus, que você já viu Deus manifestando aqui. E mundo espiritual? Então nós precisamos conhecer o que nós estamos vivendo, o que nós estamos falando, por que nós estamos falando essas coisas. Quando confessamos e abandonamos o pecado, a graça de Deus nos restaura. Então, para que nós venhamos ser restaurados, olha o pré-requisito: confessar e abandonar o pecado. A graça de Deus nos restaura. 1 João capítulo 1, versículo 9. Vamos ver o que fala lá. Fala assim, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Irmão, você tem sido injustiçado no mundo? As pessoas têm sido injustas com você? Sim ou não? Será por quê? O que está permitindo as pessoas serem injustas com você? Se você é filho de Deus, se os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor, se o Senhor te dá visão, te dá sabedoria, te dá discernimento, e as pessoas estão sendo injustas com você, e aí você reclama, a pessoa foi injusta comigo. Mas por quê? Olha o contexto. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Parou para pensar nisso? Quando eu sou injustiçado, será que não é Deus me dando a oportunidade de me arrepender? De confessar o meu pecado? De voltar para Ele? Irmãos, o sangue de Jesus é tão poderoso que Ele nos purifica de todo o pecado. Não é do pecado, é de todo o pecado. É o que eu cometi, que eu estou cometendo talvez agora pensando, e o que eu ainda vou cometer. Aleluia! Fala assim, o caminho da libertação passa pela confissão e arrependimento. Por isso que João Batista pregava assim, ei, arrependei-vos, que está próximo o reino de Deus. Precisa haver o arrependimento. Não é só deixar de praticar, deixar de falar mal das pessoas, deixar de brigar, deixar de ser uma pessoa sanguínea. Tudo explode, tudo estoura, tudo quer brigar, tudo quer avançar nos outros. Que é isso? É filho de Deus, irmão. Para com isso, isso é obra da carne. Então, confissão e arrependimento são pré-requisitos para a libertação. Terceira verdade:
O Espírito Santo dá força para permanecermos livres. Irmãos, depois que você é livre, o Espírito Santo fala assim, olha, vá que eu estou contigo. Eu sou o seu melhor amigo, vamos junto. E aí, meu irmão, ele vai nos sustentar na santidade, livre do pecado. Ele vai nos dar força para resistir às tentações. Pode ir tranquilo, pode ir sem medo. Se lança nos braços do Pai. Ele dá força para permanecermos livres. Não há corrente que vai nos colocar. 2 Coríntios 3,7 fala assim, ó. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Espírito de Deus está em você? Sim ou não? Então há liberdade, há libertação, há transformação, há o poder de Deus. Viva essa vida, irmão, é isso que você tem. É isso que você é mais que vencedor. Não permita que as pessoas falem que você é menos do que isso. Nem mesmo a sua própria mente. Lute. Fortaleça-se no Senhor. Nós falamos, Jesus me liberta, nós falamos no começo. E é isso que Ele tem feito com cada um de nós, nos libertando, nos transformando, caminhando conosco. Aleluia, Jesus. A libertação não é apenas um ato, mas também um processo de permanecer livres. Então, irmão, nós estamos num processo, quando nós falamos assim, olha, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Ou seja, irmãos, o Senhor não fala tempo. Ele há de completar no tempo dele, de acordo com o que nós suportamos. Em mim é de uma forma, no irmão é de outra, na irmã é de outra, e assim sucessivamente. Cada um de nós temos um período de transformação, de libertação, de viver com o Senhor. Amém? Então pare de julgar as pessoas. É o Espírito Santo que capacita o crente a resistir às tentações e vencer as batalhas diárias. Repare que aqui eu coloquei batalhas diárias. É todos os dias nós temos batalhas. Todos os dias. Todos os dias nós temos situações adversas para enfrentar, para vencer, para sair mais que vencedor. E o objetivo de sair vencedor não é só ser vitorioso, é para que o nome do Senhor seja exaltado através da nossa vida. Então, quando você vence, o Senhor vence. Quando você vence, o nome dele é glorificado. Então, quando nós falamos assim, que eu cresça e o Senhor apareça. Há um hino que nós cantamos, que eu diminua e o Senhor cresça. Eu canto diferente. Falo que eu cresça e o Senhor apareça. Porque ninguém quer diminuir. Ninguém quer retroceder. Eu acho uma certa hipocrisia você falar isso. Ai, que eu diminua. Vai diminuir até quando? Até sumir? O Senhor já não tirou. Nós estávamos mortos em delitos e pecado. E nós mesmos não valemos nada. Paulo, ele declara, camarada que tinha todos os pré-requisitos para ser o cara daquela geração. Ele considerou aquilo tudo como refúgio, como esterco. E aí nós ainda vamos pedir para diminuir mais ainda, nós precisamos pedir para crescer e o Senhor ser exaltado através de nós. Amém, irmãos? Que se você não crescer, você não vai desfrutar das heranças que o Senhor deu para nós. Você vai ter tutores. E aquela pessoa que tem tutor, ela não se difere do escravo. Ela não pode desfrutar das coisas. Ela precisa amadurecer, ela precisa crescer no Senhor. Então vamos crescer no Senhor juntos. Amém? Coloquei aqui também, ó, o crente precisa andar em oração, jejum e palavra para manter a libertação. Então o que vai nos manter livre, irmãos? Anota essas 3 palavrinhas aí, ó. Se possível, salve ela lá no seu status lá do WhatsApp. Que toda hora a gente está com esse negócio na mão, então a gente vai lembrar. Oração, jejum e a palavra de Deus para nos manter libertos. Quem ora, lê a palavra de Deus e jejua, irmãos,
Não tem problema não, com o diabo não. O diabo não passa nem perto, ele passa ao derredor. Não é nem ao redor, é ao derredor, para lá. Porque o fogo, o poder, a glória de Deus que está em nós, repele todo mal, expele todo mal. Repare que quando você está saindo de um período grande de jejum, irmão, a pessoa no pecado, ela não quer nem te ver. Ela não quer nem comunhão com você. Que ela não consegue olhar no seu olho. Irmãos, quando nós saímos de um jejum de 7 dias, 5 dias direto, você passa na rua, a pessoa cai endemoniada lá do outro lado. Porque o poder e a glória de Deus está tão grande, está se manifestando de forma tão clara, que o inimigo não resiste. Se você pegar Marcos 5, vai falar sobre aquele gadareno que o Senhor expulsa o demônio dele. Eu não vou ler porque é do versículo 1 ao 15. Lá fala que o diabo, ele vai até Jesus, ele se prostra a Jesus e fala: Jesus, filho do Deus Altíssimo, por que está me atormentando? E o Senhor vai repreender aquele demônio. E pergunta a ele: qual é o seu nome? Ele: Legião. E passava-se uma grande manada de porcos, e aquele demônio implora que o Senhor expulse para os porcos. E o Senhor faz isso, aquele demônio sai daquele jovem, aqueles porcos se jogam ao mar. E as pessoas que presenciaram saem para a cidade, para o campo, contando tudo o que aconteceu. Quando chega aquela multidão, se depara com aquele jovem liberto, vestido, transformado, restaurado em sã consciência. E os moradores daquela terra, irmão, sabe o que eles fazem? Em vez de glorificar o Senhor, falar glórias a Deus, eles pedem para Jesus se retirar da terra deles. Quantas pessoas têm pedido ao Senhor para se retirar do seu coração, da sua mente, das suas emoções, porque tem visto os outros irmãos prosperar, crescer no Senhor, se envolver com a obra de Deus, fazer aquilo que você deixou de fazer, aquilo que o Senhor te levantou para fazer. Então comece, irmãos. Principalmente, repare as campanhas. As últimas campanhas que nós fizemos, começava com 80 pessoas, terminava com 40, porque as pessoas perderam o temor do Senhor, porque a prioridade já não é mais o Senhor, a prioridade às vezes é o descanso, é o trabalho, é a dor no pé que não deixa eu andar. Será que vai valer isso a pena na hora que você encontrar com o Senhor? Ele vai ter duas palavras para você e para mim. Filho servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ou ele vai falar: maldito, apartai de mim que eu nunca te conheci. Aí você vai falar: ah, Senhor, mas Marcos 16 fala. E eu fiz o que está lá. Eu expulsei demônios, eu orei, as pessoas foram curadas. Toquei em coisas mortíferas, não me fez mal. Mas mesmo assim o Senhor vai falar: apartai de mim que eu nunca te conheci. Ah, Senhor, mas eu estava na igreja todos os dias. Não, você ia na igreja, você não estava na igreja. Há uma diferença disso. E a palavra de Deus continua, irmãos. Paulo e Silas na prisão, lá em Atos 25, 26, fala que eles estavam presos. Não vou entrar, não, porque o nosso horário já estourou aqui. Lá fala que eles estavam presos e eles começaram a fazer o quê? A louvar ao Senhor e a orar. O que aconteceu, irmãos? Quando nós começamos a orar e adorar ao Senhor, não há corrente, não há cadeia que pode nos prender, vai cair tudo por terra e as portas vão ser abertas. Então o segredo é o quê? Louvar ao Senhor, orar ao Senhor. E tudo vai cair por terra em nome de Jesus, amém? Israel no Egito, povo de Israel no Egito, Êxodo 12, fala assim, ó, eles foram escravos por 400 anos, mas Deus os libertou com a mão poderosa. Irmão, Deus move, Deus anda no nosso meio, Deus está aqui neste lugar agora. Aleluia! Não precisa ter medo do inimigo. Se você soubesse a quantidade de anjos que está ao nosso redor aqui nos protegendo, nos guardando, você ia andar tranquilo, irmãos. A gente passa na rua, pessoas passam do nosso lado, nem nos vê. Pessoas mal intencionadas, que querem às vezes roubar, matar, fazer covardia conosco.
Não consegue porque não consegue enxergar o Senhor, ofusca a visão dessas pessoas. Deus não tem dificuldade para isso, amém? Hebreus 13:8 fala assim, ó, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ou seja, Jesus não mudou, Jesus não muda e Jesus não vai mudar. Quem muda somos nós. Precisamos parar e fazer o quê? Uma reflexão. O que eu mudei? Poxa, eu mudei para pior? Eu mudei para melhor? O que eu preciso melhorar na minha vida? Irmão, nós precisamos ter essa autocrítica. Eu saio daqui, a primeira coisa que eu pergunto é para minha esposa ou para o meu filho, aí, como é que foi a pregação? O que eu preciso melhorar? Ó, pai, hoje não foi bom não, hoje foi... Entendeu? Eu falo, Senhor, obrigado. É sinal que o Senhor falou. E quando eles falam que foi muito bom, falar não foi bom não. Então começa a pegar isso. Começa a deixar Deus falar através de vocês. Ele ainda liberta do pecado, das doenças, da alma e da opressão espiritual. Então não se preocupe, irmãos. O Senhor sabe que cada um de nós estamos passando. Sabe onde cada um está sentindo a sua dor. Fique tranquilo. Eu sei que a sua dor é muito grande. A maior dor é de quem está sentindo. A minha dor é a maior dor de qualquer um. A sua é maior que qualquer um. Mas o Senhor tem conhecimento disso. E Ele está aqui nessa noite para nos libertar. Amém? Eu quero... Aleluia. Eu quero te convidar nessa... a renunciar. Já deu sinal aí que é para parar de pregar, tá vendo? Bom. Ó, vocês não ficam muito ansiosos, não? Tá chegando a exposição, vai ter rodeio. Vocês vão estar lá sem hora para ir embora. Então, quieto aí. Nós já estamos terminando, amém? Estou brincando com os irmãos, viu, irmão? Se alguém quiser ir embora, quiser levantar aí, vá com o Senhor, mas nós já estamos terminando aqui em nome de Jesus. Então ele ainda liberta do pecado, das doenças, da alma e da opressão espiritual. Hoje é noite de quebra de grilhões e restauração de vidas. Amém? Então eu quero te convidar ao arrependimento, que deseja entregar-se a Cristo e romper com o pecado. Então é esses dois convites que eu quero te fazer. Ficou ruim mesmo, tem que terminar a palavra. Tem jeito não, vocês venceram. Irmãos, então olha, arrependa-se e rompa com o pecado nessa noite em nome de Jesus. Fala com Deus, Deus, eu rejeito o pecado e me arrependo. Me lava com teu precioso sangue. Purifica-me, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Faça isso nessa noite. Se coloque de pé, deixa eu orar em favor da sua vida. No momento da oração, irmãos, renuncie os seus vícios, práticas ocultas, feridas emocionais. Clame por libertação, pedindo o fogo do Espírito que quebre todas as correntes. Amém? E oração para a cura e restauração. Eu vou estar orando neste momento agora. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, mas abra a sua boca. Ore. Faça esse compromisso com Deus agora, em nome de Jesus. Vai fazer um fundo aí? Prepara que Deus vai agir na sua vida agora, meu irmão. Se há algum demônio alojado na sua vida, ele vai sair agora. Se há algum demônio que está escondido na sua casa, ele vai sair agora em nome de Jesus. Acabou o tempo dele na sua casa, acabou o tempo dele na sua vida. Acabou o poder do pecado, acabou os grilhões sobre a sua vida. Acabou todo o jugo. A partir de agora você vai se tornar uma pessoa liberta em nome de Jesus. Receba a oração da fé agora. A libertação de todos os vícios. Receba agora em nome de Jesus a transformação total da sua vida. Deus, em nome de Jesus,
Eu oro em favor da vida de cada pessoa que aqui se encontra, Senhor. Passa agora com a espada de fogo, queimando agora todo demônio, toda obra de macumbaria e feitiçaria, todo trabalho que foi feito em desfavor da vida de qualquer pessoa que aqui se encontra. Pai, quebra agora todos os grilhões. Em nome de Jesus, liberta essas pessoas, Pai. Elas estão declarando agora arrependimento. Estão rompendo com o pecado, Deus. Estão pedindo que o Senhor venha lavá-las com o teu precioso sangue. Então agora, Deus, em nome de Jesus, passa fogo agora no chão dessa igreja e começa a queimar a sola dos pés dessas pessoas se há algum mal na vida delas. Começa a queimar, Deus, e que esse fogo comece a subir. Vai subindo pelas pernas, Deus. Vai queimando agora todos os demônios, toda a legião, toda a entidade. Agora, em nome de Jesus, pode sair da vida deles, da vida delas. Em nome de Jesus. Agora, eu dou uma ordem. Pode manifestar para ir embora. Agora, anda. Deus, sobe mais um pouco o fogo. Vai queimando, queima agora, queima. Vai queimando agora. Torna sem efeito todo o trabalho de macumbaria e feitiçaria. Queima. Vai queimando agora em nome de Jesus. Todos os demônios agora, eu dou uma ordem. Anda. Pode sair. Manifesta agora. Anda. Tudo você recebeu lá no centro de macumba. Agora. Pode manifestar aí. Anda, todo. Todos os demônios são cruzados aí agora. Anda. Pode manifestar o maioral. Todos estão envolvidos com a macumbaria e feitiçaria. Agora, em nome de Jesus. Anda. Acabou o seu tempo nessa vida, nessa família agora. Todos os demônios são alojados na casa dessa pessoa. Eu dou uma ordem em nome de Jesus. Vem aqui agora. Anda. Em nome de Jesus. Acabou o seu tempo. Anda. Em nome de Jesus. Não tem como permanecer agora. Expulsar. Anda em nome de Jesus. Todo mal. Pode sair agora. Expulsa aí, ó. Agora, em nome de Jesus. Acabou todo o poder do pecado, toda amarra, toda corrente agora. Anda. Receba agora em nome de Jesus a libertação. Receba, 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 receba em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fala assim, eu tomo posse da minha libertação. Em nome de Jesus. A minha casa é liberta. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.